Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Aqui quem vos fala é a irmã Paloma. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, curta, comenta, compartilha. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, né, vocês vão estar aí cientes, né, daquilo que vai subir aí no canal do YouTube. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito do tema: devemos tolerar o pecado na igreja? Devemos tolerar na igreja pessoas que vivem na prática do pecado? Não, afinal de contas, nós devemos acolhê-las e deixar elas ali praticando o pecado como se nada tivesse acontecido? Deixa pra lá que uma hora essa pessoa muda, uma hora, quem sabe, uma hora Deus toca no coração dessa pessoa. Devemos deixar pessoas que vivem uma vida errada, na imoralidade sexual, no roubo, na mentira, na bebedice, qualquer pecado que você possa aí imaginar. Devemos deixar essas pessoas na igreja vivendo dessa forma, sem confrontá-las, sem orientá-las, sem tentar trazê-las para perto, sem fazer com que essas pessoas se converta. Enfim, como que nós devemos tratar pessoas que pecam na igreja ou que vivem na prática do pecado? A palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai nos dar uma instrução de como isso deve ser feito na igreja. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui, esse capítulo mostra um homem que estava exatamente dessa forma, dentro da igreja, vivendo em pecado e sem querer se arrepender, sem dar ouvidos à liderança da igreja. E o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios que eles deveriam discipliná-los e não ser omisso. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 5, diz assim: o pecado nos relacionamentos, ou seja, Paulo confronta a imoralidade e o orgulho. Diz assim: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios porque chega ao seu conhecimento que existia um homem dentro da igreja de Deus praticando imoralidade sexual com a madrasta, com a esposa do pai, e a igreja estava omissa em relação a esse homem, em relação a esse comportamento na igreja. A igreja estava achando que, ao permitir este homem na igreja praticando isso, a igreja estava fazendo o papel de igreja acolhedora. E que, afinal de contas, a carne é fraca e que todos podem fazer o que quiser. E que uma hora ou outra, talvez, Deus toque para que ele venha mudar essa condição. Ou seja, a igreja ela estava omissa em não tomar uma atitude em relação ao pecado daquele homem. E o apóstolo Paulo confronta os coríntios e dizem: olha, eu tô estarrecido, porque no meio de vocês está tendo uma imoralidade tão grande que eu não estou vendo isso nem no meio do povo no mundo. Nem no meio do povo pagão eu estou vendo essa imoralidade sexual sendo praticada como está sendo praticado dentro da igreja. E como que vocês podem se orgulhar de uma coisa dessa? Vocês deveriam lamentar, vocês deveriam tirar no meio de vocês esse homem, vocês deveriam excluir esse homem do meio da comunidade, né? Porque ele está cometendo um pecado muito grave, uma ofensa, né? Aí no versículo 3 ele diz assim, ó: embora eu não esteja com vocês em pessoa, porque o apóstolo Paulo recebeu essa carta, né? Recebeu essa notícia e escreveu aos coríntios de volta. E diz assim: embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito
E como se estivesse aí, já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebe que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, pão fermentado, com maldade e perversidade, mas com novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então o apóstolo Paulo ordena que a igreja se reúna para discutir a situação daquele homem. Olha, façam uma reunião entre vocês. Façam uma reunião entre vocês. Expulsem esse homem do seio da igreja. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Paulo teve uma atitude muito severa. A disciplina na igreja tem que ser algo, o pecado na igreja tem que ser tratado de algo de forma severa. O apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios que a igreja de Deus não deve tolerar pessoas dentro dela pecando sem se arrepender. Por que é que o apóstolo Paulo chega a uma medida tão extrema? Porque certamente aquele homem estava praticando aquilo ali, já tinha sido advertido e continuava nessa prática. E aí a igreja tinha que se reunir e o apóstolo Paulo diz: expulsem esse homem no meio de vocês. Porque se vocês continuar permitir que esse homem no meio da igreja praticando isso, daqui a pouco a igreja toda está contaminada. Um pouquinho de fermento, irmãos, um pouquinho só do pecado ali, pode ruir toda a massa, pode estragar toda a igreja. Uma laranjinha ali começa a ficar podre, você tem que remover, porque senão ela toma o cesto de laranja todo, com a podridão, com o mofo do pecado. Então, o apóstolo Paulo diz: vocês não devem tolerar o pecado. Vocês não devem se orgulhar em acolher pessoas no meio de vocês em pecado e assim essa pessoa permanecer. Por quê? Porque vocês são um pão, uma massa sem fermento. Vocês foram salvos, vocês foram limpos de toda a fermentação. Olha só. No versículo 6 ele diz assim: não é nada bom se orgulharem disso. Não percebe que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? É o que eu falei. Uma pessoa em pecado na igreja, e a igreja sendo tolerante, sendo omissa, essa pessoa praticando aquele pecado, outros vão olhar e vão dizer: se fulana pode se prostituir, eu também posso. Se o ciclano pode ficar no adultério, praticar adultério, eu também posso. Se o fulano pode ofender, eu também posso. Se o fulano pode fazer falcatrua, eu também posso. Porque a liderança não faz nada. Não tem nada a ver. Então é muito sério isso, irmãos. E quantas igrejas a gente tem visto isso acontecer? Pessoas na igreja que não são disciplinadas, que não são chamadas a atenção, que não são discipuladas, que não são excluídas por não se arrependerem do pecado. Paloma tem que excluir? Sim. Se a pessoa está na igreja praticando o pecado, foi alertada uma vez, foi alertada duas, foi alertada três, chegou o conhecimento da igreja, essa pessoa não quer mudar, a atitude da liderança da igreja é: Mariazinha, Joãozinho, Tiaguinho, infelizmente você está fora do seio da nossa igreja. Você não faz mais parte dessa comunidade, porque você não quer se arrepender, você não quer se voltar ao Senhor e nem se converter, tá? Então,
Esse negócio da pessoa ficar na igreja fazendo coisa errada e a igreja tolerando, ou congregar em pecado, ou viver em pecado, a palavra do Senhor dá respaldo para a igreja disciplinar, claro, em amor, visando sempre a restauração dessa pessoa, mas se a mesma não der ouvidos e continuar na apostasia, na prática do pecado, não é afastar ela da ceia do Senhor e mandar ela sentar no último banco, não. É a exclusão, tá? E o apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento do pecado na igreja leveda a massa toda. E isso é muito sério, porque isso, de fato, acaba com a igreja. Igrejas que não disciplinam os seus membros, igreja que não disciplina membros, igreja que não trata de pecado, a tendência dessa igreja é essa igreja ruir, essa igreja carcomir, essa igreja se acabar, né? E Satanás fazer festa na igreja, entendeu? E tem igrejas que se acabam por conta disso. Aí ele diz que um pouquinho do fermento, que esse pecado é como um fermento, que um pouquinho dele leveda a massa toda. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, livre-se do fermento velho. Ou seja, retire de vocês o pecado. Retire de vocês o pecado, para que sejam massa nova, sem fermento, que de fato são. Vocês precisam ser o quê? Santos, uma massa limpa, uma massa nova. Vocês não podem ter fermento, não pode ser uma massa, vocês não podem ser uma massa fermentada com pecado. Vocês não podem tolerar que o pecado, que é o fermento, estrague a massa nova que são vocês. Vocês precisam se livrar disso. Vocês precisam se livrar. E que o que de fato são, aí ele vai falar, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento, não com velho pão fermentado com a maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento, sem pecado, né? Quando lhes escrevi antes, disse que não deveriam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar com alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês não devem se associar com pessoas que, se dizendo-se irmãos, estão praticando imoralidade, estão adorando ídolos, estão sendo avarentos. Vocês não devem se associar com essas pessoas. Vocês devem tirar do meio, do seio da igreja. Amém, irmãos? Então nós devemos entender que o pecado deve ser erradicado da igreja. Nós não devemos tolerar o pecado. A igreja deve disciplinar os seus membros, visando a recuperação dos membros, exortando com amor os irmãos faltosos. E assim, essa igreja vai ser uma igreja bíblica, uma igreja que vai glorificar o nome do Senhor, e que a santidade no meio da igreja vai ser preservada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra. Nós iremos abordar mais a respeito de disciplina eclesiástica. E você vai ver que vai ser uma bênção, tá? No última postagem que eu fiz no canal, eu fiz uma live com o pastor Orderban, falando sobre prática e vida cristã. Você que ainda não assistiu essa live, assista essa live. E eu vou falar também sobre disciplina eclesiástica, e eu vou estar trazendo uma convidada para estar abordando esse assunto. Vai ser surpresa, mas eu vou estar trazendo, e nós vamos estar fazendo um estudo mais aprofundado em relação a esse assunto. Mas fica uma prévia aí para os irmãos já ir se inteirando e já ir meditando na palavra de Deus. Amém?
Que Deus abençoe, fique com Deus. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.